Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, nas celebrações do Dia da Padroeira, em uma clara crítica ao presidente da República, afirmou que o Brasil, para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Dom Orlando não citou o nome do mandatário do país, mas como a gente sabe, pátria amada é o slogan do governo federal. E facilitar o acesso às armas e munições é uma das principais plataformas de Bolsonaro. E claro que não é de hoje que o arcebispo expõe o seu viés político e ideológico. No ano passado ele condenou as queimadas na Amazônia e no Pantanal e pediu a Nossa Senhora que não deixasse o Brasil se perder em chamas. Em 2019 ele foi mais ousado, falou em dragão do tradicionalismo e disse que a direita é violenta e injusta. Mas mesmo assim o bispo socialista não intimidou o Bolsonaro. Ontem, durante a tarde, o presidente chegou à Basílica e foi aplaudido por milhares de pessoas aos gritos de mito. É claro que não é só em Aparecida que lideranças católicas condenam pautas conservadoras como o armamento civil. Mês passado, o Papa Francisco não perdeu a oportunidade de dar aquela lacrada e declarou que o mundo precisa de mais vacinas e menos fuzis. Essa postura que alguns sacerdotes adotam é consequência da teologia da libertação, que nada mais é que uma doutrina que os comunistas utilizaram durante a Guerra Fria para se infiltrar na igreja e assim disseminar uma visão distorcida das escrituras, onde o anúncio do evangelho é pautado na luta de classes e onde Jesus mais se assemelha aí a um revolucionário marxista. Mas o vídeo de hoje não é sobre a teologia da libertação, mas sim uma resposta ao discurso anti-armamento civil que ontem ganhou destaque na pregação de Dom Orlando. Eu sei que tem muitos cristãos que não são de esquerda, cristãos que até votaram no Bolsonaro, mas que mesmo assim não concordam com o discurso armamentista do presidente. E que acreditam que andar armado é um pecado diante de Deus. E eu respeito essa opinião. Porém, será que hoje Jesus condenaria o armamento civil? Ou melhor, será que Jesus andaria armado? Será que os evangelhos falam alguma coisa a esse respeito? Pois creio eu que padres e pastores que condenam o armamento civil deveriam fazer isso pautados nas escrituras e não em suas convicções pessoais. Sendo assim, vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Bom, um dos 10 mandamentos de Deus é não matarás. Mas essa é uma tradução equivocada. Na verdade, aquele mandamento é não assassinarás. Ou seja, ninguém pode tirar a vida do seu próximo para garantir algum benefício pessoal ou por mera vingança ou por raiva. O que esse mandamento proíbe na realidade é o assassínio. No entanto, no mesmo livro de Êxodo, onde os 10 mandamentos são colocados, no capítulo 22, versículo 2, diz claramente que se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado pelo sangue. É claro que não podemos justificar qualquer atitude baseada apenas no Velho Testamento, porém este é útil para a nossa instrução. Ali existem princípios que, se interpretados à luz dos evangelhos, servirão para as nossas vidas nos dias de hoje. E um exemplo disso é essa questão da autodefesa. Mas indo para o Novo Testamento, fica claro que Jesus não condenava quem possuía uma arma para se proteger. Temos que entender que Jesus era pacífico, mas não era um pacifista. Ele em nenhum momento pregou contra o armamento civil. No Evangelho de João, o próprio Cristo se armou. Ele usou um chicote para expulsar aqueles que profanavam o templo de Israel. Dependendo aí da tradução da sua Bíblia, ao invés de chicote, estará escrito que Jesus usou um azorrague. E essa sim é a tradução mais precisa. Azorrague era um tipo de chicote extremamente brutal, tanto que foi com este que os romanos açoitaram Jesus antes da crucificação.
O azorrague era feito com várias tiras de couro, onde nas pontas de cada tira tinham ossos de animais ou lâminas de metal, justamente para flagelar uma pessoa arrancando sua carne quando o golpe fosse desferido. Uma arma que, dependendo da intensidade e da violência do seu uso, poderia levar alguém à morte. No episódio do templo, o texto não diz que Jesus chegou a chicotear de fato quem estava ali, mas que ele usou o chicote para ameaçar, para demonstrar total reprovação e assim fazer com que os cambistas batessem em retirada. Hoje Deus não habita em templos feitos de pedras, mas sim em templos humanos. Mas naquela época o templo de Israel era onde Deus se manifestava aqui na terra. Era ali que o sumo sacerdote tinha um contato com Deus. Então, na ocasião, podemos até fazer uma analogia em que Jesus estava usando uma arma para defender a casa do seu pai daqueles que a profanavam. Ele não fez isso com uma .40 ou com um 38, mas fez com um instrumento que no contexto daquela época possuía um apelo semelhante. Trazendo isso aí para os dias de hoje, é como se Jesus tivesse sacado uma pistola e atirado para cima. Se você acredita que seja pecado portar uma arma, então Jesus teria cometido um pecado, mas não. Jesus é Deus e jamais pecou. E esse mesmo Jesus, em certa ocasião, instruiu os seus discípulos a se armarem. Em Lucas 22:36, ele diz aos discípulos que quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Isso significa que Jesus queria que eles levassem uma espada durante o trabalho missionário para que pudessem se proteger, pois as ruas na região da Palestina naquele tempo, não que hoje seja muito diferente, eram extremamente perigosas. E quando os discípulos saíam para pregar o evangelho, estavam completamente vulneráveis. Era prudente, então, que andassem armados. No entanto, Jesus repreende Pedro quando este decepa com a sua espada a orelha de um oficial romano e o exorta dizendo que quem viver pela espada morrerá. Isso quer dizer que usar uma arma para se proteger é uma coisa. Agora, viver uma vida de violência, sair por aí usando um instrumento de autodefesa de maneira irresponsável é totalmente condenável. Aquele oficial romano, ao capturar Jesus, estava cumprindo sua função. Ele não estava ali para tirar sumariamente a sua vida, mas sim para levar Jesus para ser julgado. Pedro jamais deveria usar de violência para se contrapor àquele homem. E esse ensinamento serve para nós. Por exemplo, vamos supor que um sujeito armado invada aí a minha casa de madrugada. Eu logo percebo e eu também possuo uma arma. Eu não vou querer saber o que esse sujeito pretende fazer, se ele entrou apenas para roubar algo, se ele entrou para me matar ou para estuprar a minha mulher. Tendo oportunidade, eu vou atirar bem no meio da testa dele, antes de saber quais eram as suas pretensões. E eu não considero que essa atitude seja usar uma arma de forma irresponsável, assim como não considero uma atitude pecaminosa diante de Deus. Agora, vamos supor que eu esteja dormindo. Aí de repente eu acordo com um barulho e vejo pela janela do meu quarto que um ladrão está saindo da minha casa carregando a minha televisão. Veja bem, ele já está do lado de fora indo embora. Ele entrou na minha casa, mas eu nem percebi. Aí eu te pergunto, nessa situação, você acha que em posse de uma arma de fogo eu deveria da janela mesmo atirar nesse ladrão e assim recuperar a minha televisão? Percebe como a situação muda? Olha só, você pode até discordar de mim, e eu respeito, mas eu como cristão acredito que usar a arma nesse caso, visto que o meliante não está colocando a vida de ninguém em risco, é um mero ato de vingança. É transferir para mim, um civil, a execução de uma justiça que não me pertence. Sendo assim, um ato condenável diante de Deus. Temos que ter em mente que o debate sobre armamento civil não é sobre segurança pública, mas é um debate sobre liberdade individual, que por sua vez é um direito fundamental. O livre-arbítrio é exatamente o fator que nos diferencia dos demais animais. Um governo que retira o meu direito de exercê-lo, retira também a minha humanidade.
Na antropologia bíblica, Deus fez o homem com livre-arbítrio, mesmo que na sua onisciência soubesse que iríamos usar a nossa liberdade contra ele. Então Deus disse ao homem: você pode comer todos os frutos das árvores do jardim, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se comer, certamente morrerá. Isso para que desde o início soubéssemos que a liberdade requer responsabilidade. E o limite da minha liberdade, no caso o fruto proibido, é a liberdade do meu próximo. Se eu comer desse fruto, ou seja, se eu aviltar a liberdade do meu próximo, sofrerei as devidas consequências. Se o governo ao qual eu pago os meus impostos não pode garantir a minha segurança, eu tenho que ter o meu direito preservado de adquirir uma arma para me proteger, se essa for a minha escolha. Assim como tenho que ter consciência de que sofrerei as devidas punições pelo mau uso dessa escolha. Se nem Deus, ao nos criar, nos privou da liberdade, mesmo antevendo um mau uso que faríamos dela, quem é o Estado para me impedir de exercê-la? Pessoal, antes de encerrar aí o vídeo, eu quero passar um recado rápido e importante. Como até esta quinta-feira, dia 14, minha biblioteca está com todo o estoque em promoção, eu quero indicar um livro que foi um divisor de águas para mim. Estou falando do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lewis serviu na Royal Air Force, dando palestras motivacionais para os pilotos, falando sobre Deus, coragem, fé e moral. Muitos desses pilotos ouviam as palestras de C.S. Lewis e entravam completamente renovados nos aviões para combater a ameaça nazista. As palestras fizeram tanto sucesso que passaram a acontecer na rádio BBC de Londres e, posteriormente, viraram esse livro magistral que posso dizer sem exageros que depois da Bíblia é o livro mais importante que já li na minha vida. Eu falo isso porque acredito que no processo de conversão a Cristo existem duas etapas. Primeiro, você tem uma crença baseada em uma fé sobrenatural. É algo que não dá para explicar assim de forma racional, mas simplesmente você tem a plena convicção que Jesus é de fato a verdade encarnada, como ele anuncia nos evangelhos, e que por isso sua vida deve ser vivida para essa verdade. Com certeza essa é a etapa mais importante e por si só ela já é mais que suficiente. Mas existe também uma outra etapa, que é a da conversão intelectual. Aquela que você consegue dar uma explicação perfeitamente racional para a sua fé. E no meu caso, eu só atingi essa etapa depois que eu li Cristianismo Puro e Simples. Bom, até quinta-feira, dia 14, esse livraço em edição especial de capa dura, inclusive é muito legal para você dar de presente, de R$40, você vai pagar apenas R$30. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Vou deixar o link direto do livro fixado aqui no topo dos comentários. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha o meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, no Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!